Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje nós vamos estudar sobre John Nelson Darby, o famoso pai do dispensacionalismo e aquele que é reconhecido como o sistematizador da doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista. Você já ouviu falar em John Nelson Darby? Você sabe da sua importância para a teologia evangélica, tanto norte-americana quanto brasileira? Você tem noção do impacto que John Nelson Darby causou para a teologia moderna? Fique conosco nesse vídeo e, ao final, reconheça e entenda todas estas verdades a respeito deste servo de Deus. Vamos dar início falando sobre a origem do John Nelson Darby. Nós vamos falar um pouco sobre a sua família e sobre o ano do seu nascimento. Primeiramente, é importante que reconheçamos que o John Nelson Darby, ele é descendente de duas famílias que podemos considerá-las como importantes: a família Darby e a família Vaughan. O John Nelson Darby, ele é filho de John Darby e de Anne Vaughan. O pai dele, chamado John Darby, e a mãe dele, chamada de Anne Vaughan, ok? A família Darby, ou seja, a família por parte do pai, ela é uma família que está envolvida há séculos com a aristocracia anglo-irlandesa, ou seja, é uma família influente, tanto na área da política como do direito e outras coisas mais, ali na região da Inglaterra e também da Irlanda, principalmente da Irlanda. Lá na Irlanda, a família Darby, ela durante séculos, ela foi herdeira do famoso Castelo Lippe. Esse castelo, ele consiste de um sítio histórico ali da Irlanda, e aqueles que eram herdeiros deste castelo, eles eram uma espécie de responsáveis políticos ali daquela região. Então, durante muitos anos, esta família, a família Darby, ela foi uma espécie de representante da colônia, de representante dos colonizadores na Irlanda, né? Porque lembra que a Irlanda ela foi conquistada pela Inglaterra, e a Inglaterra, sendo um país protestante, ela colocava os seus representantes na Irlanda, né? E a Irlanda, ela era um país que era majoritariamente católico, né? Com o tempo que foi se desenvolvendo mais o protestantismo na Irlanda, mas nunca foi algo muito pacífico, né? Sempre houve conflitos, sempre houve desentendimentos entre católicos e protestantes na Irlanda. E esse contexto de debates teológicos, esse contexto de debates políticos e esse contexto de conflitos violentos da Irlanda, ele é muito importante para que possamos entender a história do John Nelson Darby, tá? Então tenha isso em mente. O contexto geográfico em que o Darby viveu a maior parte de sua vida foi esse contexto ali da Grã-Bretanha, tá? Principalmente a Inglaterra e a Irlanda, tá bom? Então, por parte de pai, o John Nelson Darby, ele é descendente desta família que ele carrega o nome, né? A família Darby, tá? Mas por parte de mãe, o John Nelson Darby também descendia de uma família importante da época. Ele descendia da família Vaughan, né? A mãe do John Nelson Darby, a senhora Anne Vaughan, ela era filha de Samuel Vaughan. Samuel Vaughan, para quem não conhece o contexto histórico da época, ele foi um grande comerciante, alguém muito influente na política norte-americana, ou seja, ele foi muito influente nos Estados Unidos, tá? Ele foi amigo, por exemplo, de George Washington, foi amigo de Benjamin Franklin, né? Ele era alguém que estava envolvido nesse contexto norte-americano, tá? E o John Darby, o pai do John Nelson Darby, ele, por meio do seu trabalho, que ele também era um comerciante, ele conheceu a família Vaughan, né? Ele conheceu Samuel Vaughan e acabou se apaixonando pela filha dele, a Anne Vaughan, e eles casaram nos Estados Unidos, né? E assim que eles casaram, o John Darby retornou para a Inglaterra com a sua esposa, e lá
eles moraram, né, em Londres e tiveram 8 filhos, tá bom? Isso significa que entre irmãos e irmãs, o Darby tinha 7 irmãos, contando aí tanto os homens quanto as mulheres, né? Irmãos e irmãs, tá bom? Então, o Darby, ele, se eu não me engano, ele é o 4º filho, tá? Ele não é o primogênito, tá bom? Então, é importante a gente entender esse contexto aí da família do Darby. É importante a gente entender o contexto em que o Darby nasceu, tá? Vamos falar aqui logo de forma direta. O Darby nasceu em 1800, tá bom? Então, ele é uma pessoa do século XIX, tá? Ele nasceu ali exatamente na transição do século XVIII para o século XIX. Então, esse ano de 1800 e todo o século XIX, né, que vai de 1800 até 1900, tá? Ele é um período na história da humanidade em que nós temos várias mudanças, né? Várias ciências apareceram nesse período, né? E ele é resultado dos vários acontecimentos que tiveram nos séculos anteriores, né? Você sabe que no século XVI nós tivemos a Reforma Protestante, nós tivemos a Contra-Reforma Católica, e várias nações surgiram por meio dos conflitos entre protestantes e católicos. Vocês sabem também que o século XVII e o século XVIII ele foi marcado por várias revoluções. Nós temos a Revolução Francesa, nós temos a Revolução Americana, que culminou na independência dos Estados Unidos, nós temos a Revolução Industrial na Inglaterra, que moldou todo o cenário socioeconômico da época de Darby, né? Então, o Darby ele nasce no período em que a Revolução Industrial, ela tinha explodido a Inglaterra, né? De tal forma que a Inglaterra do século XVI era totalmente diferente da Inglaterra do século XVIII, porque ali no meio aconteceu ali a Revolução Industrial e isso mudou o cenário tanto das capitais, das grandes cidades, quanto do pessoal que vivia no interior, né? Houve uma grande migração das pessoas do interior para as grandes cidades, houve um aumento gigantesco das populações nas grandes cidades, e isso moldou todo o cenário sociopolítico do período do século XIX, tá? Então, o Darby, ele nasce nesse período aí, em que houve essas várias mudanças, tá bom? E havia também mudanças no pensamento das pessoas, né? Várias filosofias e tendências e ideologias estavam surgindo naquele período, né? É uma época em que a teologia liberal está pipocando ali na Inglaterra e na Europa ali como um todo, tá bom? Essa teologia liberal, ela tenta unir aquilo que eles entendiam que era ciência, né? Que na realidade eram apenas teorias, né? Eles tentam unir essas ciências com a teologia cristã, com o pensamento cristão, né? E isso faz com que muitos teólogos eles deixem de acreditar nos milagres, eles deixem de acreditar até mesmo na historicidade de Jesus Cristo, né? Então essas ideias que rejeitam o sobrenaturalismo, elas estão ali explodindo ali naquela época, né? Na época que John Nelson Darby nasce, tá bom? Então, todo esse contexto, irmãos, é importante para que a gente possa compreender os acontecimentos aí na vida do Darby, tá? Mas falando de forma bem resumida, aqui sobre essa primeira parte, o Darby, ele nasce em 1800, ele nasce exatamente em Westminster, que fica ali localizada em Londres, que é a capital da Inglaterra, tá certo? Então, o Darby, ele é naturalmente inglês, mas como eu falei, a família dele, por parte de pai, é uma família que tem muita influência na Irlanda, né? Então, ele chama, nós poderíamos dizer que ele é um anglo-irlandês, poderemos dizer assim, tá? Mas ele nasce exatamente ali na Inglaterra, tá? Uma curiosidade é que a família do Darby, ela era já protestante, tá ok? O pai do Darby já era anglicano, tá? E a igreja anglicana, ela é bem diferente da maioria das igrejas evangélicas, ok? Porque a igreja anglicana, ela possui uma liturgia muito marcante, né? Quando houve o desligamento da igreja da Inglaterra, que é a igreja anglicana, da igreja romana, lá no século XVI,
houve vários desenvolvimentos ao longo desses séculos aí, do século XVI até o século XVIII, XIX, houve vários desenvolvimentos dentro dessa igreja anglicana. Mas o que nós precisamos falar aqui é que esta igreja anglicana, ela era, né, uma igreja estatal, ela era uma igreja que estava ligada ao Estado inglês. Você não conseguia, nesse período, separar a igreja anglicana da monarquia inglesa, né? O rei da Inglaterra, ou a rainha da Inglaterra, dependendo da época, ele era literalmente o líder também da igreja anglicana, tá? Então havia esse forte relacionamento entre o Estado e a igreja. Então a família do Darby era uma família anglicana. Sendo assim, quando ele nasce, poucos meses depois, ele já é batizado, tá? Por quê? Porque na igreja anglicana tem-se essa prática de batizar os infantes, eles praticam o pedobatismo. Obviamente, atualmente, existem várias correntes diferentes dentro do anglicanismo, tá bom? Mas o Darby, ele era de uma corrente dentro do anglicanismo que nós chamamos historicamente de igreja alta. Nós dividimos a igreja anglicana em duas partes, né? A igreja alta e a igreja baixa. A igreja alta, tanto a igreja alta quanto a igreja baixa, ela possui uma teologia, principalmente uma soteriologia muito evangélica, tá? Há muitos anglicanos que, dentro da soteriologia, eles são muito calvinistas, tá bom? Mas a igreja alta, ela possui uma liturgia muito próxima da liturgia católica apostólica romana. Não é a mesma coisa, mas eles têm uma liturgia muito marcante, né? A liturgia, gente, para quem não sabe o que é a forma de culto, tá certo? Então eles têm todos aqueles símbolos, aqueles ritos, né, que eles seguem, né? É muito marcante em todas as áreas do anglicanismo, por exemplo, o pessoal observar o calendário litúrgico, né? Então, em determinados períodos do ano, tem toda aquele método de agir, aquela forma de se administrar os cultos na igreja, tá? Então, a igreja alta, ela tem essa forte ligação com o catolicismo romano por meio da liturgia, não por meio da teologia, tá? A teologia, ela é muito protestante, mas a liturgia ainda é muito parecida ali com o catolicismo. E nós temos a igreja baixa. A igreja baixa é formada por aqueles anglicanos que eles rejeitam este formalismo litúrgico, eles deixam meio que de lado toda essa parafernália litúrgica e eles apresentam um culto mais enxuto, né, mais parecido com o que nós chamamos de igreja evangélica e igreja protestante, tá bom? Então nós temos dentro do anglicanismo essas duas alas, né, que fazem parte da mesma igreja. A igreja alta e a igreja baixa. A igreja alta mais alinhada a uma liturgia mais elaborada e a igreja baixa com a liturgia menos elaborada. A teologia é a mesma, mas há umas divergênciazinhas aí nesta parte, tá bom? E o Darby, a família do Darby, eles estavam mais alinhados a esta igreja alta. Sendo assim, ele é batizado quando ainda é um bebê, tá? E ele tem como padrinho um homem muito importante da época, que era um almirante da Marinha Britânica, o senhor Nelson, o almirante Nelson, né? E ele é convidado para ser o padrinho do Darby. Ele não se faz presente no dia do batismo, mas ele manda um representante, né? E ele é o padrinho oficial do Darby. E os pais do Darby, em homenagem a esse herói de guerra, o senhor Nelson, eles colocam o nome do Darby de John Nelson Darby. Então, esse nome do meio do Darby, Nelson, é uma homenagem ao padrinho dele, tá? Dentro das minhas pesquisas, eu descobri que o Darby ele nunca conheceu o almirante Nelson, né? Porque nem no batismo o almirante Nelson estava presente e o almirante Nelson ele morre quando o Darby tinha apenas 5 anos, tá bom? Ele era um amigo da família, mas muito provavelmente, por conta das suas ocupações, o Darby nunca teve um contato pessoal com este almirante, tá certo? Outra coisa importante é que o Darby, ele tinha, dentro da sua família, algumas pessoas ligadas à Marinha Britânica, além do seu padrinho, né, obviamente. Mas ele tinha um tio
que é o senhor Henry Darby, irmão do pai do Darby, que também era almirante da Marinha Britânica. O Henry Darby, posteriormente, por conta da morte do irmão mais velho, ele acaba sendo o herdeiro também do Castelo Lippe, que foi o castelo que eu mencionei no início do vídeo, tá? Então ele herda ali todo aquele sítio histórico ali e fica ali como um representante, né? Era um homem riquíssimo. Esse tio do Darby ele vai ser muito importante na jornada do Darby mais tarde, é o senhor Henry Darby, tá? E além desse tio, o Darby ele também teve um tio-avô que era da Marinha Britânica, que é o senhor George Darby, né? O almirante George Darby, que foi alguém muito importante aí nas conquistas britânicas, né? Vocês sabem que a Marinha Britânica, do período do século XVIII, século XIX, era a maior potência militar que existia no planeta Terra, né? Então, você ser um almirante da Marinha Britânica era algo muito importante, tá? Não só no contexto bélico e militar, mas também em um contexto, assim, uma certa influência política, tá bom? E o Darby, ele tinha tanto um tio-avô como um tio que pertencia à Marinha e também tinha o seu padrinho, que também era um herói de guerra, tá? Então, nós temos aí o início da vida do Darby. Darby nasce na Inglaterra em 1800 e ele vem dessa família aí muito influente, muito importante, tá? E a partir de agora, nós vamos falar um pouco sobre a formação do John Nelson Darby, sobre os seus estudos, o que foi que ele estudou, tá certo? Então, como eu já tinha falado, o Darby ele nasce lá em Westminster, e lá mesmo em Westminster ele é matriculado na escola de Westminster. E esta escola ela é muito importante na formação do Darby. Nós estamos falando aqui do seu início da jornada educacional, nós estamos falando aqui do que nós chamamos aqui no Brasil do seu ensino fundamental, tá certo? Então, o Darby ele é matriculado junto com seus irmãos nessa escola, e é uma escola da elite inglesa, tá? Quem estuda nessa escola, ou é alguém que recebeu uma bolsa por ser uma pessoa com capacidades extraordinárias, ou é alguém que é filho de alguém importante na Inglaterra. Era uma escola pública, tá? Mas no contexto ali da época, no contexto ali da Inglaterra do século XIX, a escola pública era bancada pelo Estado, mas ela não era para os pobres. Ela era uma instituição para a educação das elites, tá bom? Então, assim, o Darby estudou na escola pública, mas não por ser pobre, por ser alguém da elite. Então, ele é matriculado nessa escola, e lá nessa escola, pelo que eu pesquisei, eles tinham um currículo educacional muito voltado para o estudo das línguas antigas. Então, as crianças que estudavam ali, elas, dentro das suas atividades, elas traduziam salmos do hebraico para o inglês, elas estudavam latim, elas estudavam grego para o estudo do Novo Testamento, tá certo? E, além disso, elas também aprendiam os fundamentos da doutrina cristã por meio de professores anglicanos, por meio de sacerdotes anglicanos. Então, além do ensino secular, vamos dizer assim, havia ali um ensino religioso muito profundo, tá? E este ensino consistia muito, de forma pesada, no estudo de línguas antigas, o latim, o hebraico e o grego, tá certo? Então, desde a infância dele, ele já vinha sendo preparado para ser quem ele seria, né? Um grande erudito das línguas originais, né? Para quem não conhece o Darby, muita gente pensa que o Darby é só o cara que criou o pré-tribulacionismo e tal. Gente, o Darby, na sua época, ele foi um dos grandes eruditos das línguas originais da Bíblia, tá bom? Ele chegou a ser convidado para participar da Sociedade Bíblica para ajudar nas traduções da Bíblia. Ele rejeitou esse convite porque ele entendia que naquela sociedade havia pessoas que não eram cristãs de verdade, pessoas que abraçavam doutrinas que não condiziam com a doutrina bíblica original, né? Eram teólogos liberais, vamos dizer logo assim de cara, né? E o Darby, ele, sabendo disso, ele rejeitou o convite da Sociedade Bíblica lá britânica, né? E assim, mas por que houve esse convite? Porque, da sua época, ele era uma das grandes cabeças, um dos grandes eruditos nas línguas originais da Bíblia. Por que isso? Desde a sua infância, ele já vinha sendo treinado nas línguas antigas. O latim, que é muito importante para se estudar a teologia, né? Muitos teólogos da Idade Média e os filósofos que traduziam os antigos filósofos gregos, eles escreviam em latim, tá? Então,
O debate acadêmico, durante séculos, era todo em latim. Então, era muito importante que um jovem, uma criança, ela aprendesse latim para poder ler nas fontes originais desses grandes pensadores do passado, né? E o grego e o hebraico, não precisa nem eu dizer aqui a sua importância, né? O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, com apenas algumas porçõezinhas em aramaico, e o Novo Testamento ele foi preservado em grego, né? Então, o Darby, desde a sua meninice, ele já era alguém que tinha a capacidade de ler a Bíblia tanto no grego quanto no hebraico, né? Então, prosseguindo aqui na sua jornada, ele com 15 anos de idade, ele conclui as suas aulas lá na escola de Westminster e ele é enviado pelos pais para a Irlanda, né, a terra natal ali da sua família, da família Darby, né? Então ele é enviado para a Irlanda com o objetivo de se formar em direito e seguir numa carreira na área da jurisprudência, né, na área do direito, né? A família dele queria que ele fosse um grande advogado, né? Talvez aí já visando algum cargo importante aí dentro do Estado, tá certo? Mas o Darby é enviado pela família com 15 anos. É importante que eu já diga para vocês que, por mais que ele tenha nascido dentro da igreja anglicana, tenha estudado as línguas originais da Bíblia já na infância, né? O Darby ele ainda não era alguém convertido. Ele vai falar isso nos seus escritos. Ele vem se converter já na maioridade, tá bom? Mas ele tinha ali um envolvimento dentro da igreja por conta da família ser toda anglicana, tá? Então ele é levado para a Irlanda para dar continuidade aos seus estudos. Quando chega na Irlanda, ele é matriculado no Trinity College, simplesmente a faculdade mais importante da Irlanda, ok? O Trinity College é importante a gente entender um pouco sobre essa faculdade. Lá, independente do curso que você fosse fazer, você era obrigado a cursar um ano de teologia, ok? Surgiu essa regra aí na época, né? E isso significa que por mais que a carreira do Darby fosse levada ao direito, isso significa que ele cursou um ano de teologia lá no Trinity College, né? E ele se forma no Trinity College com 19 anos de idade. E é interessante que, de acordo com as biografias que eu li, ele recebe uma premiação do Trinity College, uma chamada Medalha de Ouro em Estudos Clássicos. Isso significa que ele tirou o primeiro lugar nos estudos das línguas antigas e dos textos antigos, tá? Então, talvez, né, por conta da sua base educacional lá no Westminster, na escola de Westminster, ele tenha se desenvolvido mais lá no Trinity College nessa área dos estudos clássicos. Então, ele recebe essa medalha de ouro aí, com 19 anos nas áreas de estudos das línguas antigas. Curioso que quando você vai pesquisar sobre a grade de professores do Trinity College, é curioso você observar que na época do Darby, em que o Darby estava estudando lá, ou seja, que é de 1815 a 1819, os professores que tinham lá eram extremamente sionistas, tá? O movimento sionista ele ainda não tinha surgido de uma forma mais organizada, mas nós já temos aí um embrião do que viria a ser o sionismo no futuro, e vocês sabem que o John Nelson Darby é fundamental para o sionismo evangélico atual, né? Gente, sionismo é o amor a Sião, tá certo? Sião é uma referência a Jerusalém, a Israel, ao povo judeu, tá? É uma palavra bem geral para se referir ao apoio ao povo judeu, ao apoio à nação judaica, tá? Então, na época, o povo judeu ainda estava disperso aí, né, pelo mundo, né, como vocês sabem. A nação de Israel, ela vai se restabelecer na sua terra apenas em 1948, ou seja, quase mais de 100 anos depois de Darby, né? Então, assim, mas os professores de Darby lá no Trinity College, os teólogos, eles já entendiam, por meio de uma interpretação literal, que as profecias relacionadas a Israel, elas iriam se cumprir literalmente. Então, eles já traziam um certo apoio político, já existia uma certa movimentação de apoio ao povo judeu naquela época. E o Darby, ele estuda com esses professores, tá bom? Por que eu estou enfatizando isso? Muita gente que, eu acho que, desculpe a expressão, tá? O meu objetivo não é ofender, mas são pessoas que a gente chama de papagaios de pirata, né?
Por quê? Porque são pessoas que estão apenas repetindo o que ouviram, tá? Muitas pessoas vão dizer que o John Nelson Darby, ele desenvolveu a sua teologia por meio de visões proféticas que uma jovem chamada Margaret MacDonald teve. Essa jovem era uma profetisa da época lá de Darby, né? Ela pertencia a uma igreja carismática, uma igreja que tinha fortes ligações com um homem chamado Edward Irving, tá? Que anteriormente tinha sido um clérigo presbiteriano. Ele foi expulso da igreja presbiteriana e fundou uma nova igreja, a qual ele chamava de Igreja Católica Apostólica. Não é a Igreja Católica Apostólica Romana, é outra Igreja Católica Apostólica, né? É uma igreja carismática, né, que surgiu antes do movimento pentecostal, tá? Nós estamos falando aqui do século XIX. Então, em uma de suas comunidades existia essa profetisa chamada Margaret MacDonald, e de acordo com os críticos do Darby, eles dizem que o Darby haveria aprendido sobre o arrebatamento pré-tribulacional com essa jovem. Gente, essa informação ela é mentira, tá? Quando a gente vai nas fontes primárias, tanto nos textos do John Nelson Darby, quanto no que sobrou dos escritos da Margaret MacDonald, nós descobrimos que a Margaret MacDonald, ela era historicista, no seu entendimento da profecia, enquanto que o Darby, ele era extremamente futurista, ou seja, são visões de entender a profecia diferentes, tá? Existem basicamente 4 visões para se entender a profecia, tá? Existe o preterismo, que é aqueles que entendem que a profecia se cumpriu no passado. Eu estou falando de forma bem genérica, tá, gente? Tem mais detalhes aí. Mas existe o preterismo, que a profecia se cumpriu no passado. Existe o historicismo, que entende que a profecia vai se cumprindo ao longo do tempo. Existe o futurismo, que entende que as profecias irão se cumprir no futuro. E existe o idealista, eu creio que é idealista o nome, que entende que a profecia ela não vai se cumprir literalmente, ela é apenas uma ideia que traz ali uma mensagem positiva para nós, algo que a gente deve praticar no nosso dia a dia, tá? Uma visão saudável desses posicionamentos é você analisar cada profecia da Bíblia e ver se ela se cumpriu no passado, se ela está se cumprindo ou se ela vai se cumprir, tá certo? Essa é uma visão mais saudável, tá? O Darby, ele estava mais alinhado ao futurismo. Isso não significa que ele não entendia que já havia profecias que tinham sido cumpridas, tá? Mas, assim, falando de uma forma bem simples, o Darby, ele estava mais alinhado ao futurismo. E a Margaret MacDonald, ela era historicista. Outra coisa também, o Darby, ele acreditava no arrebatamento pré-tribulacional. E a Margaret MacDonald, ela acreditava em um arrebatamento que é uma mistura de arrebatamento parcial com pós-tribulacionismo, tá? Então, ela não ensinava arrebatamento pré-tribulacional, como dizem aí os críticos do John Nelson Darby, tá certo? Então, fechando esse parêntese aí, voltando lá para a história do Darby, o Darby, ele estava no Trinity College e os seus professores, eles tinham uma forte visão sionista. Então, é extremamente possível que o Darby ele já tenha aprendido esse entendimento de dar uma ênfase nas profecias relacionadas a Israel. É extremamente possível que ele já tenha aprendido isso do Trinity College, tá? E juntando com a interpretação histórico-gramatical que era praticada pelos calvinistas, e o Darby era calvinista, tá, gente? Isso a gente vai ver também, dependendo do tempo aqui, né? Que o vídeo ele vai ser bem longo, mas a gente, se der tempo, a gente vai ver aí um pouco das histórias do calvinismo aí do Darby, tá bom? Mas juntando com o método histórico gramatical do calvinismo, mais essa influência dos seus professores sionistas, o Darby, ele interpreta as profecias sobre Israel de forma literal, e ele chega à conclusão, isso já na sua maturidade, que a igreja e Israel são distintas, tá certo? E por meio dessa conclusão, que a igreja e Israel são distintas, o Darby ele passa a interpretar as profecias de uma forma separada, né? As profecias para Israel são para Israel e não são necessariamente para a igreja, e as profecias para a igreja são para a igreja e não são necessariamente para Israel, tá? E um dos irmãos, do movimento dos irmãos, que o Darby vai fazer parte mais tarde, ele ensina ao Darby esse posicionamento de que, com base naquilo que o Darby ensinava, poderia se concluir que o arrebatamento seria antes da grande tribulação. O Darby vê isso como correto
E ele passa a ensinar isso, tá? Ou seja, não foi o Darby quem desenvolveu o arrebatamento pré-tribulacional. Ele já aprendeu com outro irmão, tá certo? Mas quem divulga, quem populariza é ele mesmo, tá bom? Voltando para sua formação, em 1819 ele conclui a sua formação no Trinity College, recebe aquela medalha de ouro que eu falei, e aí ele ingressa em mais duas escolas ao mesmo tempo, para se formar em direito, né? Vai se especializar na área do direito. Então, eu não lembro agora o nome das duas escolas, mas ele se forma em 1822. Então, em 1822, Darby já era um advogado. E aí ele se filia à Ordem dos Advogados da Irlanda. Então, aí uma filiação, ele trabalha durante poucos meses aí como advogado, mas aí algo acontece na sua vida, tá bom? O Darby, ele vinha passando por momentos difíceis, né? Nós vamos entrar agora na parte do vídeo em outra etapa da vida do Darby. Nós já no começo falamos da sua origem, nós falamos agora da sua formação e nós vamos entrar agora no seu período de relacionamento com a igreja e com a fé, tá bom? É importante que a gente diga que o Darby, quando ele se forma em 1822, ele estava passando por alguns momentos de conflitos internos. As dificuldades que ele estava passando não são dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, nada disso. Ele estava passando por conflitos internos em relação à sua fé. O porquê desses conflitos a gente não sabe, tá? Os biógrafos não falam. Eu acredito, com base em outras informações que a gente vai tendo, que o Darby ele teve contato lá no Trinity College com pessoas muito piedosas, com crentes de verdade. E isso impactou a vida dele, tá? É isso que eu acho que aconteceu. Por quê? Posteriormente, quando ele está já no movimento dos irmãos, alguns dos líderes do movimento dos irmãos, como por exemplo o John Bellet, eles foram pessoas que estudaram no Trinity College, já era amigo do Darby nessa época, e o Bellet ele sempre foi um crente desde que ele era criança, né? Ele era um evangelista, um homem piedoso e tal. E o Darby ele tinha amizade com essa galera aí, no estilo do Bellet, né? E eu acredito que esse pessoal influenciou o Darby. Por que eu acredito nisso? O Darby vai falar que esse conflito interno dele, ele não aconteceu em 1822, que foi quando ele já era advogado. Esse conflito interno começou na vida dele quando ele tinha 18 anos, ou seja, do penúltimo ano que ele estava no Trinity College. Então foi lá no Trinity College que ele começou a despertar para a fé, mas isso levou 4 anos, tá? Para ele tomar uma decisão. Então o Darby ele decide, em 1822, ele decide abandonar a sua carreira no direito, a sua carreira como advogado, ele decide abandonar para se dedicar completamente ao Senhor. É importante a gente observar aqui que o Darby, ele toma essa decisão de uma forma muito radical, tá? De tal forma que o pai do Darby, ele deserda o Darby. Ele diz que não concorda com aquela decisão e ele deserda o Darby. O Darby ele passa agora a ter um problema pessoal, no seu sentido econômico, porque o Darby, como eu falei para vocês, ele vem de uma família riquíssima. E quando ele é deserdado, automaticamente, naquela época, gente, quando uma pessoa dessa sociedade mais alta, vamos dizer assim, quando uma pessoa era deserdada nessa época, a pessoa era morta socialmente falando, né? Ela perdia o respeito dos demais e ela tinha que procurar alguma fonte de renda, né? Só que o Darby, ele acontece duas coisas na vida dele nesse momento em relação à economia, em relação às suas finanças. O tio do Darby, que é o Henry Darby, lembra aquele que era almirante? Ele discorda do pai do Darby em relação a deserdar o Darby e ele passa a sustentar o Darby. Ele sustenta o Darby durante um ano. Nós estamos em 1822, então ele sustenta o Darby até 1823, tá? Em 1823, esse tio do Darby, ele morre, tá? Mas ele deixa toda a sua herança, ou pelo menos parte dela, tá? Para o John Nelson Darby. Então, o John Nelson Darby, ele fica riquíssimo, né? Com essa herança do seu tio, e ele nunca precisa na vida dele, vamos dizer assim,
trabalhar no pesado para se sustentar financeiramente falando. Porque ele sempre foi rico desde criança, a família é riquíssima, e quando o tio dele morre, ele herda essa riqueza do tio, tá? E isso é importante para algumas decisões que o Darby vai tomar mais tarde, porque o Darby ele não dependia do salário da igreja. E sendo assim, ele pode tomar decisões sem medir as consequências relacionadas ao seu financiamento, né? A como ele se sustentar. Mas, em 1822, ele é deserdado pelo pai, ele é sustentado pelo tio. Em 1823, o tio dele morre e deixa toda a sua herança para ele. Outra coisa que acontece nesses 2 anos, em 1822, ele é ordenado diácono da igreja anglicana, tá? Ele abandona a carreira no direito e imediatamente ele é ordenado diácono na igreja anglicana. Em 1823, ele é ordenado sacerdote. Ele passa a ser um ministro oficial da igreja anglicana. Desse mesmo ano, ele é enviado para um local chamado Wicklow, na Irlanda. Ele já estava na Irlanda, tá? Mas ele é enviado para esse local, chamado Wicklow, para um condado, para uma localidadezinha chamada Calgary. Essa localidadezinha era uma localidade muito pobre da Irlanda, em que as pessoas elas tinham um ressentimento muito grande do protestantismo, porque lembra, a Inglaterra havia invadido a Irlanda há séculos, mas a Irlanda, o povo irlandês, ele se sentia um povo oprimido pelos seus invasores. E o povo, principalmente as áreas mais pobres da Irlanda, ainda era um povo muito católico, tá? Então esse povo ele tinha raiva dos ingleses de 2 formas. De uma maneira religiosa, eles odiavam eles porque eles eram protestantes, né? O católico odiava o inglês porque o inglês era protestante. E o irlandês, ele odiava o inglês porque o inglês havia invadido a sua terra, havia conflitos, parentes, antepassados dessas pessoas haviam morrido na guerra, então havia toda uma animosidade. Resumindo, tinha tudo para dar errado no ministério do John Nelson Darby lá em Wicklow. Porque, lembra, o John Nelson Darby é o cara que vem de uma família importantíssima, né, que está envolvida com a política inglesa na Irlanda, um protestante anglicano, né? Então, assim, tinha tudo para dar errado. Mas aí algo acontece. Há um grande avivamento lá em Wicklow. As pessoas começam a se converter em massa, tá? De acordo com o que eu li, pesquisei, centenas de pessoas se convertiam por semana. Então, você imagina aí o avivamento que teve nessa época, tá? E o Darby, ele fez parte desse avivamento. Ele, um pregador, pregava o evangelho puro, tá? E as pessoas se convertiam. Agora, tem algo muito curioso nesse ministério do Darby, que é algo que é curioso para a vida dele toda, tá? O Darby, ele se desprendeu totalmente dos seus bens materiais. Ah, irmão, tu acabou de dizer que ele era riquíssimo e agora tu está dizendo que ele se desprendeu dos seus bens materiais? O que é que ele fazia? Ele recebia um salário da igreja anglicana, que era um salário bom, né? O ministro anglicano, gente, ele era um funcionário público, ele recebia um salário bom. E ele recebia também os juros da sua herança, né? A sua herança estava lá no banco, alguma coisa do tipo, e ele recebia só os juros daquilo ali, e era um dinheiro muito bom. E o Darby, ele pegava todo esse dinheiro, e talvez seja esse o motivo desse grande avivamento também, ele pegava todo esse dinheiro e ele dava aos pobres da paróquia dele. Então ele ajudava muitas pessoas, as pessoas passavam necessidade, e todo o dinheiro que ele pegava, ele investia nos pobres. Ele ajudava na alimentação das pessoas e em tudo isso. O Darby, ele não gastava nada consigo mesmo. Então a roupa que ele tinha era a roupa que ele tinha, ele não comprava roupa nova, ele não andava com aquelas vestes litúrgicas, ele andava com roupa simples. De acordo com os relatos que eu li, houve casos em que ele foi confundido com um mendigo, para você ter uma ideia, alguém já deu uma esmola para ele, pensando que ele era um mendigo, porque ele se vestia mesmo de uma forma bem, bem humilde, né? E bem descuidada, vamos dizer assim. Ele era muito respeitado entre as pessoas, porque ele ia a longas distâncias para pregar o evangelho até para aquelas pessoas que estavam mais distantes, né? E tem algumas histórias legais, mas eu não vou contar aqui para não esticar muito o tempo, tá bom? Sobre esse período da vida do Darby. E aí, algo de ruim acontece com Darby. 2 coisas acontecem. O bispo, que estava acima do Darby, ele toma uma decisão, e essa decisão é uma decisão político-religiosa. Não é uma decisão apenas religiosa. Ele decide que as pessoas elas deveriam obrigatoriamente se submeter à igreja da Inglaterra. Porque se eles eram súditos do rei,
eles também deveriam se submeter à igreja do rei, tá? E isso causa uma animosidade entre os irlandeses tremenda, né? Estava havendo ali um movimento de retorno ao catolicismo entre os anglicanos, tá? E havia um movimento da Irlanda também de haver uma certa emancipação aí dessa questão religiosa e tal. E o bispo toma essa decisão e isso trava todo o evangelismo ali do Darby, as pessoas param de se converter, né? Porque cria-se essa animosidade. O Darby, ele acha isso muito errado. E quando eu falo muito, é muito mesmo. Ele escreve um documento exortando o seu bispo a tomar uma decisão bíblica, porque essa decisão que ele estava tomando não era bíblica. E ele endereça esse documento ao bispo e aos clérigos amigos dele. Tá? Não é um documento público, esse documento ele vai ser publicado ao público em geral muitos anos depois. Né? Hoje você acha esse documento na internet, mas na época foi um documento interno da Igreja Anglicana. Ele envia esse documento para o bispo e para os seus amigos clérigos. Imediatamente o bispo ele dá uma advertência no Darby, ele leva essa advertência e outra coisa acontece nesse mesmo período. O Darby, ele sofre um acidente de cavalo terrível. Ele viajava para longas distâncias, né? Muitas vezes ele ia a pé e outras vezes ele ia a cavalo. E numa dessas idas a cavalo, o cavalo o derruba por cima de uma porta e ele se quebra todinho, né? Ele fica numa situação mesmo assim meio precária, né? Ele conta os biógrafos dele que por conta desse acidente aí ele mancou pro resto da vida, né? Mas naquele momento ali ele quebra alguns ossos do corpo, não vou dizer saber aqui, mas da perna, dessa região aí da parte inferior do corpo, e ele tem que ser levado às pressas para Dublin, para poder fazer os seus tratamentos e sua recuperação médica. Dublin é a capital da Irlanda, tá? E ele é levado para lá para ter esses cuidados médicos. Ele passa meses em Dublin, se recuperando, e lá ele fica hospedado na casa de sua irmã. A sua irmã ela era casada com um advogado muito importante da época, e lá ele conhece um homem muito interessante chamado Francis William Newman. Tá? Gente, quem conhece a história da igreja sabe que esse sobrenome Newman é um sobrenome pesado naquela época. Por quê? Existia um homem chamado John Henry Newman. Quem é esse John Henry Newman? Ele foi um grande sacerdote anglicano que virou para o outro lado. Ele virou católico e ele foi um dos grandes apologistas católicos daquela época. Ainda hoje, o John Henry Newman ele é considerado como um grande apologista católico apostólico romano. E esse Francis William Newman é irmão, o irmão mais novo desse John Henry Newman, ok? O famoso cardeal John Newman. Esse Francis Newman é o irmão mais novo dele. E esse Francis Newman, hoje ele é reconhecido como um dos pais do agnosticismo, tá? Mas antes dele se tornar um ateu, né, vamos dizer assim, né, porque o agnosticismo é o ateu lá meio estranho, mas alguns ainda entendem que é um ateu, né? Mas antes dele se tornar ateu, ele passou muito tempo no meio evangélico, tá? E esse período que ele passou no meio evangélico foi por influência do Darby. Esse Francis Newman, ele era o professor dos filhos da irmã do Darby. Então, aqueles professores contratados, né, para aula particular. E ele conheceu o Darby nesse período que o Darby estava na casa da irmã. Por que é importante esse Newman? O Newman ele registra nos seus escritos que ele conheceu um cristão de verdade. E ele chama o Darby de meu amigo clérigo irlandês, né? E mesmo ele sendo um ateu, lá no final da sua vida, ele ainda respeita o Darby como um cristão de verdade, né? Ele fica impactado ali com o que ele vê, com o que ele conhece do Darby ali. Ele passa alguns dias convivendo com o Darby, na casa da irmã do Darby, né? E o Newman, ele descreve a aparência do Darby. Era um homem novo, né? O Darby ele tinha menos de 30 anos ali, ele tinha exatamente 24 a 25 anos, por aí, e ele tinha a aparência de um homem bem velho, né? E aí o Newman ele explica, porque ele não se alimentava bem, porque todo o dinheiro que ele tinha ele dava aos pobres, e ele se alimentava só de frutas. A roupa que ele tinha era a roupa do corpo, tá? E ele estava no estado bem grave de saúde quando o Newman conheceu ele estava
bem debilitado, né? Ele não andava direito, né? E essa é a descrição que o Newman dá para ele, dá para o Darby, né? E isso é um registro histórico importante aí para quem pesquisa aí sobre o John Nelson Darby. O Darby, além do Newman, ele conhece outras pessoas importantes nessa época. Na verdade, ele não conhece, ele reencontra os seus amigos do Trinity College, né? Lembra que eu falei do John Bellet? Então, ele reencontra o John Bellet, ele conhece ou reencontra, a gente não sabe se eles já se conheciam antes. O Anthony Norris Groves, o famoso pai das missões de fé, que foi cunhado de George Miller, né? Lembra de George Miller, o famoso pai dos órfãos? Pois é. E ele conhece essa galera aí e reencontra outras, né? Vamos dizer assim. E esse pessoal, eles estão se reunindo à parte da igreja estatal. Ou seja, eles estão se reunindo em casas para celebrar a ceia e estudar a Bíblia. Porque eles têm visto que essa briga denominacional, essa divisão que havia entre a igreja do Estado e a igreja dissidente, ela não era bíblica, porque a igreja do Senhor é uma igreja única, né? Eles entendiam que o catolicismo estava errado, então essa igreja única não era o catolicismo, e eles passam a se reunir apenas debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aí, gente, é o início do movimento dos irmãos, né? Eles já estavam se reunindo nesse período, nós estamos falando aqui por volta de 1825, e o Darby, ele começa a ir para essas reuniões. Ele está lá em Dublin, se recuperando, né? E ele começa a ir para essas reuniões, tanto ouvir os estudos bíblicos, como também dar os seus estudos lá, né? Então, ele passa a fazer parte do movimento dos irmãos. Mas o Darby ainda era sacerdote da igreja anglicana. Ele não faz um desligamento ali naquele momento da igreja anglicana. Isso é importante, tá? No início do movimento dos irmãos, muitos dos membros do movimento, eles ainda estavam ligados oficialmente às suas igrejas. Então, você vai ter batista, você vai ter luterano, você vai ter anglicano, você vai ter presbiteriano, pessoas que estão ligadas ali às suas igrejas, mas que eles querem ter comunhão com as pessoas das outras igrejas. Então, por exemplo, tem um homem na época chamado Edward Crowley, tá? O Edward Crowley, ele era um médico que anteriormente ele era católico romano, e ele havia se convertido ao protestantismo. E ele começa a visitar as igrejas para saber qual é a igreja que ele vai ficar. E ele conhece muita gente em várias igrejas, né? E ele percebe que todos são crentes, todos são fiéis a Deus e tal. E aí, em um determinado momento da vida dele, ele visitando a igreja, participava da ceia e tudo, né? E o sacerdote daquela igreja, ele impede o Crowley de participar da ceia. Ele diz, ó, você tem que tomar uma decisão. Ou você fica com eles lá, ou fica com a gente aqui, né? O Crowley, ele acha isso extremamente errado. Porque, ó, os caras são meus irmãos, o que é que me impede de ter comunhão com eles? Né? Então, o Crowley, ele sai dessa igreja que ele estava congregando, né? E começa a se reunir com as pessoas em casa, né? Então, o Crowley, ele é um dos exemplos do que estava acontecendo na época. Por conta da briga denominacional, havia um conflito entre irmãos, né? E esses irmãos que se reúnem em casa, eles passam a se tratar apenas como irmãos, por isso que o apelido do movimento é Movimento dos Irmãos, né? E o Darby, ele acaba entrando, né, nesse movimento, né? Ele volta para a sua paróquia, o Darby ele volta para a sua paróquia, e lá ele pede o desligamento oficial da igreja anglicana e passa a trabalhar para o Senhor apenas no movimento dos irmãos, tá? E aí, nós vamos entender aqui uma parte muito importante da teologia do Darby, que eu acho que é muito mal entendida. O Darby, ele passa a ensinar, né, ele entra no movimento dos irmãos, né, como eu falei, ele não é, como alguns dizem, o fundador do movimento dos irmãos. O movimento dos irmãos já existia, tinha acabado de nascer, e ele entra no movimento dos irmãos. Agora, quando ele entra, ele se desliga da igreja anglicana, aqueles irmãos que estavam ali participando, cada um foi expulso das suas igrejas, e o movimento dos irmãos, ele cresce de uma forma tremenda, que logo tem dezenas de igrejas na Irlanda, na Inglaterra, em poucas décadas tem igreja nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Holanda, Alemanha, tá? É um boom, há um crescimento aí, há um avivamento eclesiástico aí na época aí, Deus usando esse grupo aí chamado de os irmãos, tá? E o Darby, ele passa a fazer parte desse movimento e ele passa a ensinar algo que nem todos os irmãos aceitavam, tá bom? Que é a doutrina da igreja em ruínas, ok? Essa parte da teologia do Darby
ela não é muito bem entendida, tá? E eu vou ser sincero com vocês. Existem duas linhas de interpretação dessa doutrina. Eu não sei qual é a que está correta, tá? Existem alguns que entendem que o Darby ensinava que toda a igreja está em ruínas. Isso significa que até os grupos ali do movimento dos irmãos eram parte dessa igreja em ruínas. E o que significa essa igreja em ruínas? Que a igreja ela perdeu totalmente a sua identidade neotestamentária e por conta disso ela não pode realizar algumas coisas que a Bíblia demonstra. Por exemplo, o Darby ele rejeitava o presbitério, que alguém fosse ordenado um pastor, um presbítero, né? Porque ele entendia que há algumas características ali do Novo Testamento que nós não temos mais, e por conta disso, essas características. Tipo, um exemplo, nós não temos mais apóstolos. Então, como que alguém vai ser ordenado um bispo, um presbítero, um pastor, se não tem um apóstolo para ordenar essa pessoa, para fazer com que ela se torne um presbítero, né? Então, algumas pessoas entendem assim, que é isso que o Darby ensinava, tá? Mas, lendo alguns biógrafos, algumas pessoas que são especialistas na teologia do Darby, eu tenho percebido, e eu estou mais alinhado com esse posicionamento agora, que o que Darby quis dizer sobre a igreja em ruínas é mal entendido pela maioria. Porque o Darby ele escrevia difícil, tá? E a forma dele escrever não é muito didática. O que é que esses autores eles entendem sobre a doutrina da igreja em ruínas? Eles entendem que o Darby simplesmente ele estava criticando a igreja estatal e a igreja dissidente. Isso não significa que o Darby, isso nessa linha de pensamento, tá? Isso não significa que o Darby ele entendia que não existia mais igreja. Significa apenas que o Darby entendia que a igreja anglicana e as igrejas dissidentes, que eram os batistas, presbiterianos e metodistas, congregacionais, quakers e tudo mais, isso significa que o Darby entendia que esses grupos eles não eram igrejas. Ok? Tentar resumir. Existe uma ala de pensamento que é a ala mais comum, principalmente entre o pessoal que descende lá da teologia do Darby, lá, os irmãos mais exclusivistas, né? Existe uma ala que entende que o Darby ele rejeitava completamente algumas práticas eclesiásticas, porque ele entendia que a igreja de hoje não é mais a igreja do Novo Testamento. A igreja de hoje ela está em ruínas. Ela está só aguardando a vinda de Cristo mesmo, e não pode ter pastores, não pode ter presbíteros, vamos aguardar com o que a gente tem, com o restinho de igreja que a gente tem, vamos colocar assim. E existem aqueles que entendem, que é o que eu acho que é o correto, que quando o Darby fala da igreja em ruínas, ele não está se referindo especificamente às igrejas dos irmãos, ao movimento dos irmãos. Ele estava se referindo apenas às igrejas estatais e às igrejas dissidentes, por conta da hierarquia que tinha naquela igreja, que ele rejeitava completamente, e não só ele rejeitava, como todo o movimento dos irmãos rejeitam essa hierarquia dentro da igreja, esse clericalismo, tá? Então, é possível, de acordo com alguns autores, alguns biógrafos, que essa doutrina da igreja em ruínas, ela esteja sendo mal compreendida pelos intérpretes atuais, tá? Para mim faz sentido. Por que para mim faz sentido? Gente, o Darby, ele plantou muita igreja, tá? Como que ele entende que a igreja não é mais igreja, né? Como alguns têm ensinado por aí, né? Como que ele entende que a igreja não é mais igreja, que não pode ter liderança, que não pode ter um presbítero, que não pode ter uma reunião formal? Como que ele entende isso? Se ele mesmo plantou várias igrejas e ajudou a plantar várias igrejas. Nós estamos aqui no período da vida do Darby, que ele passa desse momento da cisão dele com a igreja anglicana até o final da sua vida, ele passa visitando as igrejas e revitalizando essas igrejas, plantando novas igrejas, né? Ele começa a traduzir a Bíblia para alguns idiomas. Por exemplo, o Darby ele traduziu e ajudou a traduzir a Bíblia para o alemão, a Bíblia para o francês, a Bíblia para o holandês e a Bíblia para o inglês. Ah, irmão, mas no período de Darby já existia traduções, né, para esses idiomas, sim, mas havia ali o surgimento da crítica textual, novos manuscritos estavam sendo encontrados, e o Darby ele era alguém dessa área, ele era um erudito dessas áreas das línguas originais, e ele pegava essas informações para lançar novas versões da Bíblia,
para deixar as pessoas mais atualizadas a respeito desses assuntos. Contudo, até onde eu pesquisei, o Darby ele não queria que as suas Bíblias fossem tornadas padrões nas igrejas. Tanto é assim que o padrão que ele utilizava era a Bíblia King James, ou seja, a Bíblia que todo mundo usava, né? Então a tradução que o Darby fazia da Bíblia, ela era mais para dar um apoio, tá? Um apoio no entendimento do estudo bíblico. Um exemplo, eu uso como padrão nos meus estudos a Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel aos textos originais, a famosa ACF, que é publicada pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Essa é a Bíblia que eu uso como padrão para os meus estudos, tá? Contudo, eu uso a NVI, eu também uso a NVT, eu uso Bíblias católicas, eu uso várias versões da Bíblia para mim ter uma noção melhor do entendimento do texto, tá? Então, por exemplo, eu estou lendo um texto na ACF que está meio assim, intrucado, está difícil o entendimento. Aí eu procuro uma versão mais parafraseada, tipo a Bíblia Viva, a NTLH, e vou ver como foi que o pessoal parafraseou aquele texto ali. Aí eu tenho uma visão maior do que aquele texto está falando, ok? Vamos nas Bíblias de estudo, ver os comentários e tudo mais. É assim que o estudante de Bíblia faz hoje, e é assim que o estudante de Bíblia fazia na época do Darby. Então, uma versão que o Darby lançava, tipo a Bíblia dele em inglês, é para dar um apoio, um suporte a esse entendimento. Não é que a Bíblia tinha que ser o padrão. A partir de hoje, o movimento dos irmãos vai ter aquela Bíblia como padrão. Não era isso. Era apenas para dar um apoio, um suporte, assim como novas Bíblias são lançadas ainda hoje, tá bom? Mas, assim, é estranho dizer que o Darby ele ensinava essa doutrina da igreja em ruínas e, ao mesmo tempo, ele plantava várias igrejas, né? É estranho dizer isso. Então, eu acredito que há uma má compreensão do que o Darby realmente ensinava sobre esse assunto. Por que, que há essa má compreensão? Eu entendo, e aqui já se aprofundando na teologia do Darby, né? Nós já falamos aí sobre a história dele, né? Sobre a sua família, sobre a sua formação, sobre o seu período na igreja anglicana, e agora nós temos o Darby aí dentro do movimento dos irmãos, que é onde ele vai ficar até a sua morte, tá? Mas então vamos entrar aqui um pouco logo na teologia do Darby. O Darby ele escreveu muito, mas ele não escreveu de forma didática, ok? Então essa é uma dificuldade, tá? E por conta disso, eu creio que ele é mal compreendido, ok? Então, essa é uma das características da teologia do Darby. Ela não é fácil, ela não é didática. Ela é bem sistemática, mas ela é muito, ele usa muito, como eu posso dizer, muita técnica nos seus escritos, e ele não está preocupado que a pessoa que vai estar lendo aquilo ali vai entender o que ele escreveu. Ele apenas pensa e escreve no papel, ele mesmo fala isso. Tem um cara que é amigo do Darby, que é o William Kelly, que foi o responsável por compilar todos os escritos do John Nelson Darby e publicá-los posteriormente, tá? O William Kelly, ele registra algumas conversas que ele teve em particular com o Darby, e ele vai dizer que o Darby chega a dizer para ele, olha, meu irmão, você escreve para que as pessoas entendam, você escreve de forma didática, eu, pelo contrário, eu apenas penso e escrevo no papel, né? Ele fala isso literalmente para o Kelly, e por aí nós percebemos o quanto que era difícil entender o que o Darby escreveu, tá? Outra coisa que é interessante sobre essa questão, de acordo com um biógrafo que eu li, não vou lembrar o nome do cara, mas ele diz que o Charles Spurgeon, o famoso Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, né, batista, né, ele havia feito uma crítica ao Darby, né, ele não gostava muito do Darby, tá? Eu vou já explicar o porquê que os clérigos da época, né, sejam eles das igrejas dissidentes, batistas, presbiterianos, congregacionais, ou seja eles da igreja estatal, a igreja anglicana, eu vou já explicar o porquê que eles não gostavam do Darby. Não é por conta da sua escatologia, tá? Mas sim por conta da sua eclesiologia. Mas o Spurgeon, ele chega a dizer o seguinte, de acordo com o biógrafo que eu li. Eu não consultei a fonte, tá? Eu não tive como consultar essa fonte porque eu não tenho esse livro do Spurgeon e eu não achei ele também na internet. Mas esse autor diz que o Spurgeon disse, tá bom? Então aí você que é especialista em Spurgeon, você vai me dizer se é verdade ou não. O Spurgeon disse o seguinte, se você lê John Nelson Darby com atenção, você vai perceber que no final ele não tinha nada a dizer. Olha só, se você lê o John Nelson Darby com atenção, você vai perceber que no final ele não tinha nada a dizer. Né? Isso é uma crítica que o Spurgeon, teoricamente, teria feito ao John Nelson Darby. Né?
Por que dessa crítica? Muito provavelmente porque o Darby não escreve de forma didática. Tá? E o Spurgeon, como vocês sabem, foi um grande pregador, foi um grande homem de Deus, mas o Spurgeon, ele não era acadêmico. Tá? A linguagem do Spurgeon era uma linguagem profunda do estudo das Escrituras, porque sim, o Spurgeon ele foi um grande estudante da Bíblia, da teologia, tá? Mas o Spurgeon não era acadêmico, ele não teve uma formação acadêmica como o Darby teve. Então, o Darby ele consegue escrever num nível acadêmico que até os acadêmicos se perdem no que o Darby escreveu. Tá? Então, o Spurgeon, se essa história é real, ele pode ter olhado para aqueles escritos ali e dizer, ó, isso aqui não tem nada para dizer não, isso aqui não é nada. Né? E, de fato, né, se você não entender o contexto e os porquês do Darby ter escrevido algumas coisas, você vai acabar achando que aquilo ali não é nada. Né? Mas o Darby ele não é conhecido hoje por conta da sua erudição, ele não é conhecido hoje por conta da sua doutrina da igreja em ruínas, tá? Da sua eclesiologia. O Darby ele é conhecido hoje mais por conta do dispensacionalismo e do arrebatamento pré-tribulacional. Tá? Então, como foi que o Darby desenvolveu isso daí? Primeiro, gente, quando a gente diz que alguém é o pai de uma determinada teologia, nós não estamos dizendo que essa pessoa criou do zero aquela teologia, tá bom? Exemplo, historicamente nós dizemos que Lutero é o pai da reforma protestante. Mas historicamente nós sabemos que antes do Lutero já havia os pré-reformadores. Nós sabemos que na época do Lutero, Lutero não estava só, existia o Zwinglio, existia o Felipe Melanchthon, existia reformadores em outros locais da Europa. Então, assim, dizer que Lutero é o pai da reforma é apenas uma forma didática de dizer que ele foi o personagem principal na explosão da reforma protestante no século XVI. Tá? Então, quando a gente diz que o Darby ele é o pai do dispensacionalismo, não é o mesmo que dizer que o Darby criou o dispensacionalismo. Significa apenas dizer que ele foi importante, foi a figura mais importante para a explosão do dispensacionalismo no século XIX. Tá? Porque vamos lá, vamos explicar o que é o dispensacionalismo e falando um pouco aí sobre a teologia do Darby. Gente, o dispensacionalismo, ele não é, presta atenção, ele não é a crença em dispensações. Crer em dispensações, qualquer cristão crê. Tá? Como diz aí o Lewis Sperry Chafer, se você não leva um cordeiro para a sua igreja, para sacrificá-lo no dia do culto, significa que você entende que você está numa dispensação diferente. Tá? O que é uma dispensação? É um período, não é bem um período, mas é um sistema de governo diferente. Ou seja, atualmente, você sabe que Deus ordenou que fossem sacrificados animais lá no templo judaico e tudo. Mas você sabe que essa ordem não é para você, porque o sacrifício perfeito já foi realizado por meio de Jesus Cristo. Então, há uma diferença aí, e essa diferença caracteriza uma nova dispensação, um novo período de governo. Tá? Deus governando o mundo de forma soberana e trazendo normas para a humanidade viver. Tá? Então, isso, de uma forma bem simples, seria o que é uma dispensação. Gente, crer em dispensação, qualquer um crê. O aliancista crê em dispensação. Se você ler João Calvino, ele vai falar que existem dispensações diferentes. Se você ler os pais da igreja, você vai ver eles falando de dispensações diferentes. Crer em dispensações, qualquer um crê. Quando a gente fala em dispensacionalismo, nós estamos falando de um sistema complexo que tem algumas características importantes que não podem ser desvinculadas. Quais características são essas? Primeiro, o dispensacionalismo ele é um sistema de interpretação da Bíblia. Ele não é um sistema de escatologia. A escatologia do dispensacionalismo é só a consequência final, tá bom? Mas o dispensacionalismo ele é um modo de você ver a Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse. E esse modo de ver a Bíblia, esse sistema de interpretação da Bíblia, ele tem 4 características importantes. A primeira e a mais importante, a Bíblia ela tem que ser lida usando o método histórico-gramatical, ou seja, a interpretação literal. A Bíblia diz o que ela diz. Tá? Então, essa característica, a interpretação histórico-gramatical, ela é fundamental para você entender o dispensacionalismo. Tá bom? Outra característica que é decorrente da primeira, o reconhecimento que Israel e a igreja são distintos. Então, Israel é uma coisa, a igreja é outra coisa. Tá? Então, esse reconhecimento, essa distinção entre Israel e a igreja,
é também uma das marcas que caracterizam o dispensacionalismo. Terceiro, a crença em dispensações, tá? Então, o dispensacionalista, ele reconhece que há dispensações diferentes. E quarto, a glória de Deus. Que todo esse sistema, todo esse governo, tudo que a Bíblia fala, o objetivo final é glorificar a Deus, tá? Isso, inclusive, quando se fala na área da soteriologia. As pessoas são salvas para glorificar a Deus e também são condenadas para glorificar a Deus, tá? Veja só isso daí. Então, o dispensacionalismo, como um todo, é isso, essas quatro características, tá bom? Se você crê em uma delas, por exemplo, eu creio que o sistema correto de interpretar a Bíblia é o método histórico-gramatical. Isso significa que eu sou dispensacionalista? Não. Para você ser dispensacionalista, você tem que crer nesse primeiro, mas você tem que crer também nos outros três. Tá? Eu creio que existem dispensações diferentes. Eu sou dispensacionalista? Não. Para você ser dispensacionalista, além de você crer em dispensações diferentes, você tem que crer que Israel é distinto da igreja e crer que a Bíblia deve ser interpretada de forma literal, inclusive nas suas profecias. Ok? Então, agora que você já entendeu mais ou menos o que é o dispensacionalismo, como foi que o Darby ele desenvolveu isso? Tá? Não foi por meio de visões, não foi por meio de sacerdotes católicos, como o pessoal costuma dizer aí. O Darby, ele era um erudito da Bíblia, ele foi um grande teólogo da sua época, tá? E ele aprendeu todas essas coisas com outros teólogos que viviam antes dele, tá bom? Então, por exemplo, o método histórico-gramatical, da onde veio? O Darby, gente, ele era calvinista. E uma das marcas do calvinismo é o método histórico-gramatical de interpretação. Até aquele método de pregação expositiva. O Darby ele é um grande expositor da Bíblia. Ele tem um livro chamado Sinopses da Bíblia, dos livros da Bíblia, que ele vai falar de cada livro da Bíblia sequencialmente, de Gênesis a Apocalipse. Tá? Da onde é que ele veio, da onde é que ele trouxe isso, da onde é que ele tirou isso? Gente, isso é uma característica marcante de todo teólogo calvinista. Ok? O método de interpretação histórico-gramatical. Tá? O pessoal pensa que calvinismo é apenas aquela briga entre calvinismo e arminiano. É 5 pontos disso, 5 pontos daquilo. Gente, o calvinismo ele é muito mais do que 5 pontos, tá bom? Ele é um sistema bem complexo de teologia, tá? Para alguns chega a ser até uma cosmovisão, tá bom? Mas o Darby, na sua soteriologia, ele era calvinista. E ele tinha como um padrão de interpretação um método histórico-gramatical. Agora, tem uma coisa que distingue o Darby dos dispensacionalistas mais modernos. O Darby ele era muito tipológico também. Ou seja, ele cria que a profecia deveria ser interpretada literalmente, mas ele acreditava que os tipos na Bíblia são importantes. Então, tem uma tipologia, aquela figura de linguagem, ela tem um significado, tá certo? Então, ele trazia essa tipologia aí, que hoje em dia é meio que apagada no dispensacionalismo moderno, tá? Mas a distinção entre Israel e a igreja, o Darby também não estava só, tá, gente? Ele não estava só. Se você ler o próprio Spurgeon, e você for procurar nos escritos do Spurgeon o que é que ele achava das profecias relacionadas a Israel, você vai perceber que ele achava que elas iriam se cumprir literalmente, tá? O Spurgeon, ele não era aliancista no sentido moderno da palavra, tá bom? Ele também não era dispensacionalista, obviamente. Mas, assim, ele entendia que as profecias a respeito de Israel iriam se cumprir literalmente. Não é muito diferente o entendimento dele para o entendimento do Darby em relação a esse ponto. O Riley, aquele famoso teólogo anglicano, ele também entendia que as profecias iriam se cumprir literalmente a respeito de Israel. Né? Eles tinham um pensamento sionista antes mesmo do surgimento do sionismo de forma oficial. Tá? Então, o que é o que o Darby faz? Ele pega esse entendimento e ele se aprofunda nele. Ele não consegue fazer como os aliancistas fazem, transformar Israel na igreja. Ele não consegue, por meio dessa interpretação literal, por meio da sua erudição no texto bíblico, ele não consegue ver, tá, que a igreja ela é a continuação de Israel ou que a igreja é a substituta de Israel. Tá? Então, assim, o dispensacionalismo, ele nasce disso, ele nasce de uma erudição teológica, não é de profecias, como alguns gostam de criticar por aí. Tá? Ele nasce dentro dessa erudição teológica. Tudo aquilo que o Darby ensinou já existia antes dele.
Tá? O método histórico-gramatical, a distinção entre Israel e a igreja, a crença em dispensações, a teologia para a glória de Deus, tudo isso daí já existia antes do Darby. O que é que o Darby faz? Ele pega essas coisas e ele bate no liquidificador de tal forma que elas ficam inseparáveis. E aí surgem novos desdobramentos. Por exemplo, ora, se Israel, todas as profecias relacionadas a Israel vão se cumprir literalmente, isso significa que nós devemos entender melhor o que é a igreja. Entendeu aí? Nós devemos entender melhor o que é a igreja. Porque tem algumas profecias que irão se cumprir sobre a igreja que não tem nada a ver com Israel. E tem algumas profecias que vão se cumprir sobre Israel que não tem nada a ver com a igreja. O desenvolvimento do dispensacionalismo, isso é importante para você que estuda teologia, ele não parte do entendimento escatológico para voltar para uma base hermenêutica. Essa forma de entender o dispensacionalismo está errado. O dispensacionalismo ele nasce de uma base hermenêutica, baseada no método histórico-gramatical, e aí ele vai se desenvolvendo, reconhecendo que Israel e a igreja são coisas distintas, ele vai se desenvolvendo, e lá na frente ele vai chegar a conclusões escatológicas diferentes. Entendeu? Então, inicialmente, é importante que você entenda que o Darby ele não era pré-tribulacionista, ele não tinha uma posição formal relacionada a isso. Ele é despertado por um irmão do movimento dos irmãos, chamado Tweed, que, conversando com ele, explica a profecia lá de Tessalonicenses sobre o arrebatamento, e ele mostra para ele que aquilo ali se encaixa perfeitamente dentro daquilo que era ensinado pelo Darby na área da profecia, tá? E aí o Darby, ele abraça aquilo. Não é ele que cria, tá certo? Então, assim, como que esse dispensacionalismo, ele chega a ser a maior teologia dos nossos tempos? Porque a maioria dos evangélicos atualmente são dispensacionalistas, tá? Como que isso chega a tomar essas proporções? Como eu falei para vocês, o Darby, ele viajava muito e ele pregava muito. E uma das coisas que ele fazia frequentar as famosas conferências proféticas. O que seriam essas conferências proféticas? Uma vez eu vi um determinado irmão dizendo que essas conferências proféticas eram conferências que se reuniam profetas para profetizar. Grande idiotice falar isso, tá? A conferência profética eram conferências em que eruditos da Bíblia se reuniam para debater, ensinar e aprender a respeito das profecias bíblicas. Ou seja, eram conferências de estudos bíblicos voltadas para o tema da profecia. É basicamente isso. Isso eram as conferências proféticas. Então, o Darby tanto ia ouvir quanto ia ensinar. Nessas conferências, elas não eram frequentadas apenas pelo pessoal do movimento dos irmãos, que tem gente que diz isso aí está errado, tá? O próprio Edward Irving, aquele herege lá que eu falei, que tinha saído da igreja presbiteriana e tal, ele frequentava essas conferências, tá? E muita gente vai dizer que o Darby ele aprendeu com o Irving aquilo que ele ensinava. Só que quando você vai dos textos originais lá do Darby, lá nos escritos dele, o Darby ele rejeitava completamente a teologia do Irving. A única coisa que o Darby elogia no Irving, do Edward Irving, é o fato dele ter uma boa eloquência. É tipo assim, o Darby chegou para ele, rapaz, ele fala bem, entendeu? Ele fala bem. Mas sabe qual é a conclusão da teologia do Irving, feita pelo Darby? O Darby diz literalmente isso. A sua teologia é diabólica. Ou seja, ele entendia que aquilo que ele ensinava não era de Deus, era do demônio. Tá? Aí vão dizer que o Darby aprendeu com o Irving. Cara, pelo amor de Deus, vamos sentar um pouco, vamos estudar um pouco para ver qual era a opinião do Darby relacionada ao cara. Ah, mas é porque os dois foram para a mesma conferência. É uma conferência aberta. Se um foi, qual é o problema? Entendeu? Ele foi e ele não concordou com ele. Tá? E o Darby ele ia nessas conferências e, por meio do seu ensino, né, dentro dessas conferências, eram pessoas eruditas, pessoas acadêmicas, né, e algumas pessoas simples também, mas o Darby ele conseguia convencer os caras a respeito das suas conclusões. Então ele convencia que haveria uma restauração real para Israel, que Israel voltaria para sua terra, isso dezenas de anos antes de Israel ter voltado, né? Sobre o arrebatamento pré-tribulacional, ele convencia os caras a respeito disso, mostrando na Bíblia. Né? E esses caras, eles voltavam para suas igrejas e ensinavam isso nas suas igrejas. Tá? Então, pessoas importantes relacionadas a isso o Cyrus Scofield, nos Estados Unidos, o James Brooks, um presbiteriano americano, o Lewis Sperry Chafer, são pessoas que ensinaram o dispensacionalismo
Eles aprenderam originalmente com o Darby ou com pessoas que aprenderam com o Darby, né? Foi passando para pessoas, até chegar nesses grandes nomes. O Lewis Perry Schaeffer, ele é o fundador de um seminário lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, é o seminário de Dallas, se eu não me engano, tá, gente? Esse seminário, ele é um dos grandes proponentes da divulgação do dispensacionalismo academicamente falando, tá? O dispensacionalismo, ele não morre como opinião de um determinado teólogo, porque houve seminários, no plural, que foram fundados com uma base dispensacionalista. E assim o dispensacionalismo foi se desenvolvendo e ainda hoje está em desenvolvimento por meio desses acadêmicos que não deixaram isso daí morrer, tá? E assim, é tão bíblico o posicionamento do Darby que isso entrou nas igrejas de uma forma fácil, né? Igrejas presbiterianas passaram a ser dispensacionalistas, isso na época lá, tá? Houve até um grande concílio nas igrejas presbiterianas para expulsar esses pastores presbiterianos que tinham se tornado dispensacionalistas. Por isso, hoje, você não encontra nenhum presbiteriano dispensacionalista, mas na época que o dispensacionalismo surgiu, muitos estavam virando dispensacionalistas, muitos presbiterianos estavam virando dispensacionalistas, tá? Então é por isso que é comum você ler teólogos presbiterianos do século XIX que são extremamente dispensacionalistas, tá? Por quê? Porque na época ainda havia esse envolvimento. Depois houve um rompimento oficial, né? E como eles são muito confessionais, aquilo que a igreja toma decisão eles acatam, né? Aí hoje em dia eles rejeitam completamente o dispensacionalismo, né? Mas há igrejas batistas dispensacionalistas, como por exemplo a Batista Regular, a Batista Bíblica, a Batista Fundamentalista, muitas batistas independentes são dispensacionalistas, tá? A própria Igreja Assembleia de Deus, ela é uma igreja dispensacionalista que surgiu lá no início do século XX, tá certo? Final do século XIX, início do século XX. Então o dispensacionalismo ele explodiu, não por conta, explodiu e se espalhou, né? Não por conta do próprio Darby, tá? A influência do Darby é importante, mas não foi ele que fez a propagação. Por exemplo, não foi ele que escreveu a Bíblia de Estudo Scofield, quem escreveu foi o Scofield, tá? E aquilo que o Darby ensinava não é necessariamente aquilo que está na Bíblia Scofield, tá bom? A Bíblia Scofield ela é um passo além do que o Darby ensinava. Assim como os outros teólogos dispensacionalistas que foram surgindo depois, eles estão um passo além do que o Scofield ensinava. É por isso que nós temos o dispensacionalismo clássico, o dispensacionalismo revisado. Atualmente tem um dispensacionalismo que não é dispensacionalismo, tá, gente? Que é o tal do dispensacionalismo progressivo, tá? Eu acho errado chamar essa linha de entendimento de dispensacionalismo, porque ela é radicalmente diferente do dispensacionalismo revisado e clássico, tá? Então aí está o dispensacionalismo. E em relação ao arrebatamento pré-tribulacional, gente, a maioria dos dispensacionalistas são pré-tribulacionistas, mas uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Lá no início havia dispensacionalistas que não eram pré-tribulacionistas, tá? Hoje é mais comum, é mais homogêneo. Mas da onde surge, dentro da teologia de Darby, esse pensamento? Gente, não é por meio da escatologia, tá? Não é que o Darby foi estudar escatologia e descobriu isso, não é isso. Esse entendimento, ele vem da eclesiologia. Darby, ele tem um entendimento bem radical do que é a igreja. Esse entendimento hoje é encontrado no movimento dos irmãos, que é o movimento ao qual eu faço parte, tá certo? O movimento dos irmãos ele é dividido aí basicamente em dois grupos, né? Os irmãos abertos e os irmãos mais fechados, tá? Essa é uma forma de falar, tá? Mas eu estou mais alinhado aos irmãos abertos, né? Eu estou junto aos irmãos abertos. Mas tanto os irmãos abertos quanto os irmãos fechados, eles têm essa visão que não foi o Darby que criou, tá? É uma visão antidenominacional, que essas divisões denominacionais estão erradas, ok? Mas, assim, isso não significa necessariamente que não são crentes, não são igrejas, tá? Existem alguns irmãos que são mais radicais a ponto de dizer que realmente eles não são igreja. Mas, principalmente entre os irmãos abertos, por isso que o nome é Irmãos Abertos, há o reconhecimento que a Igreja Batista é uma igreja, a Igreja Presbiteriana é igreja, né? Eu falo as igrejas locais, tá? Então, assim, tem que se olhar caso a caso. Mas, assim, há um entendimento geral de que a divisão denominacional não é o denominacionalismo em si, mas a divisão denominacional não é bíblica. Nós, como Igreja de Cristo, devemos estar todos unidos, tá? Então, Darby tem essa visão mais radical da eclesiologia, ele tem um entendimento muito forte da diferenciação entre a Igreja e Israel, tá? Então,
essas igrejas institucionais que abraçam liturgias, tentando imitar a liturgia judaica, coisa do tipo, não tem nada a ver com dispensacionalismo, né? Para a Igreja dos Irmãos, para o Darby e outros teólogos dos Irmãos, a igreja é a igreja, e o estatuto da igreja é o Novo Testamento, não é o Antigo. Tá? O Antigo é palavra de Deus, sim, mas as ordens para a igreja está no Novo Testamento. A igreja surgiu de forma completa lá em Atos, capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Ali nós temos o surgimento oficial, vamos dizer assim, da igreja, tá? Então, essa igreja é um povo específico, com promessas específicas que irão se cumprir literalmente. Quando você olha para a Bíblia com esse olhar, percebendo que as profecias irão se cumprir literalmente, você vai chegar à conclusão, isso se você estudar a profecia de verdade, tá? Você vai chegar à conclusão que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, tá? Isso se você analisar profecia por profecia, estudo por estudo, né? Entendeu? Você vai ver que o arrebatamento da igreja é antes da grande tribulação. Ou seja, a teologia do Darby, ela não parte da escatologia, mas ela parte de uma eclesiologia bem elaborada, e ela vai findar na escatologia que diferencia Israel da igreja, tá certo? Então esse é o pensamento do Darby. Então, fechando aqui o nosso estudo de hoje, só gostaria de dizer que eu não concordo com tudo que o Darby ensinou. Eu sou sim dispensacionalista, eu sou sim do movimento dos irmãos, né? Eu tenho uma soteriologia muito parecida com a do Darby, eu estou mais alinhado ao calvinismo do que ao arminianismo, apesar de eu não ser um calvinista no sentido geral da palavra, tá? Mas a minha soteriologia é bem calvinista, né? Eu sou monergista, tá bom? Então eu concordo com muita coisa de Darby, mas eu discordo de algumas coisas do Darby, né? O Darby, ele foi muito radical em algumas questões, tá bom? Como, por exemplo, ele foi o pivô da separação do movimento dos irmãos, né? Por conta do debate dele com o Newton, né? Com Benjamin Newton. Apesar de o Newton estar errado, de fato o Newton estava errado, mas as decisões que o Darby tomou foram decisões muito radicais que romperam aí o movimento dos irmãos, aí partiu o movimento dos irmãos ao meio, tá? E isso eu posso falar sobre isso depois, em outros vídeos. A forma que o Darby ensinava também, eu percebo em Darby uma pessoa muito dura no que ele dizia, ele tinha um zelo excessivo, tá? O zelo cristão, meu irmão, é muito bom você ser zeloso na doutrina, ser radical na doutrina, mas eu percebo que o Darby ele ia além, tá? Para você ter uma ideia, de acordo com o que eu li, os registros que eu vi, o Darby ele não foi ao enterro do pai, ao funeral do pai, ele não foi, porque ele sabia que ia ter uma liturgia anglicana e ele não queria compactuar com aquilo, tá? Então, isso para mim é radicalismo, tá? Ao meu ver, é um zelo excessivo. Agora, eu respeito. Ele pensava assim, ele achava que estava certo, eu respeito, tá? Ainda hoje tem gente que faz esse tipo de coisa, mas, assim, deixar de ir ao funeral do pai, entende? Alguns vão alegar, porque o pai dele tinha deserdado ele e tal, mas eles já tinham se reconciliado, né? Já haviam se reconciliado nesse período aí, mas ele deixa de ir no próprio enterro do pai, né? Então, esse tipo de atitudes eu acho muito pesada, né? Mas cada caso é um caso, né? Mas tem algumas histórias interessantes, né? Para finalizar. Você sabia que o Darby ele teve um debate com D.L. Moody? Meu irmão, o Darby ele teve um debate com D.L. Moody e o assunto era calvinismo, tá? Se você quiser que eu fale sobre esse assunto aí, coloca aí nos comentários que aí eu conto a história com detalhes para vocês, tá? O Moody nem era calvinista, nem era arminiano, né? Mas o debate ali é a respeito do calvinismo, tá? Não termina bem, tá bom? Se quiser que eu fale sobre isso aí, eu falo. O Darby tem uma situação muito interessante na vida dele, eu vou concluir com essa informação. Ele é chamado para o estudo bíblico em uma determinada localidade, e ele está ensinando a Bíblia. Existe ali alguns eruditos, existem algumas pessoas simples, né? E ele ensina a Bíblia com toda a paciência do mundo, né? Há um biógrafo que vai falar que ele era muito paciente, principalmente com as pessoas mais simples. É importante que eu fale isso antes de concluir a história, porque senão vocês vão entender errado. Ele era muito paciente com as pessoas mais simples. Se possível, ele passava dias ali ensinando aquela pessoa, até aquela pessoa entender, tinha muita paciência, mas ele não tinha nenhum pingo de paciência com pessoas eruditas, tá?
Então, pessoas que discordavam dele eram acadêmicas e ele pegava pesado, tá? E isso aconteceu nessa história que eu vou concluir agora. Ele foi chamado para dar esse estudo bíblico. Entre o auditório tinha um cara que ele era um sacerdote, não me lembro se era anglicano ou se era um pastor presbiteriano. Era alguém que era um ministro, já alguém formado em teologia e tudo, né? É o mesmo que da história, não sei se vocês já ouviram falar, do debate por conta do charuto lá com o Spurgeon, né? Vocês sabem que Spurgeon ele fumava charuto, né? Ah, não sabe? Pois é, tem uns debates aí do Spurgeon relacionados a isso, com esse cara que eu vou falar agora, não lembro o nome do cara. Mas esse cara, ele se levanta no estudo bíblico e ele pede para o Darby explicar mais uma vez. Pois não, por favor, me explica aí mais uma vez esse ponto aí. E o Darby ele vai e explica mais uma vez. Quando o Darby termina de explicar, esse ministro ele se levanta mais uma vez e ele diz: opa, meu irmão, me explique mais uma vez, eu ainda não entendi o que você quis dizer. E aí o Darby explica mais uma vez. E ao final, o cara se levanta e diz mais uma vez: ô irmão, por gentileza, explica mais uma vez, eu ainda não entendi o que você disse. E aí o Darby olha para ele e diz assim: olha, meu amigo, eu vim aqui para fazer uma exposição da Bíblia, não foi para lhe dar inteligência. Né? Então, o Darby era nesse nível aí, com pessoas eruditas, né? Pegava pesado, né? Então, você imagina aí o cara levar uma dessa no meio de uma audiência ali com vários ministros, né? Eu acredito que o Darby poderia ter respondido de outra forma, né? Mas depois de ser interrompido 3 vezes durante a aula, aí, né, às vezes é necessário o cara dar uma pancada para ver se o cara se toca, né? Então, é isso, meus irmãos. É o que eu tinha para falar sobre o Darby. Ficou muita coisa de fora. O vídeo já vai muito longo aí, já vai quase 2 horas, tá bom? Mas eu acredito que tudo que eu ensinei aqui, por meio desse estudo que a gente fez aqui, vai clarear um pouco as ideias de vocês a respeito do John Nelson Darby. Vai ajudar você que tem preconceito com o dispensacionalismo a pensar de uma forma mais amena, né? E vai despertar você para estudar sobre esse teólogo do século XIX, que simplesmente é o pai do dispensacionalismo, é tido também como o pai do pré-tribulacionismo e também ele é o cara de maior influência para o sionismo evangélico de nossos tempos, tá bom? Então, meus irmãos, fiquem com Deus. Se vocês gostaram deste formato de vídeo mais longo, falando sobre personagens da história da igreja, vocês colocam aí nos comentários que aí eu farei outros vídeos falando sobre personagens aí. Eu gostaria muito de fazer um vídeo assim sobre o George Miller, também sobre outros personagens aí do século XIX, tá bom? Se você gostaria de ouvir algo nesse sentido, coloca aí nos comentários, tá? Fiquem com Deus, deixem o like de vocês, comentem, compartilhem e até ao próximo vídeo.